Muito bom, muito interessante, porque daqui a pouquinho, às 15 horas, vai ter esta assinatura do convênio da Apex Brasil com o Banco da Amazônia, que vai beneficiar famílias lá do Alto Acre com crédito, claro, através da Dom Porquito, da Acreaves também. A gente falava que isso pode expandir para outros setores da economia? Para quem não estava ligado, mas eu acho que muita gente está ligado, esse modelo vai financiar com o aval da própria Dom Porquito e Acreaves, que são agroindústrias criadas, né, há quase 15, 20 anos atrás, a dobrar de tamanho a produção, as exportações. Porque eu trabalho na Apex, o Banco da Amazônia tem uma parceria de Exporta Mais Amazônia, o presidente Lula tem ajudado a gente nos eventos a abrir mercados. E o que é que vai acontecer? 70 famílias vão poder montar galpões para serem produtor, no caso, eles vão fazer a engorda e ser produtor de proteína animal, no caso de suínos e aves. São 70 famílias, 20 para Acreaves e 50 nessa primeira etapa. Nessa primeira etapa. No Isso, todo são 270. 270. E aí vai alcançar, eu acho que é Ptaciolândia, Chapuri, sempre Brasileia e Assis Brasil, pode vir até perto de Capixaba, se Deus quiser. Mas o que eu estou falando é que esse modelo que a gente está lançando hoje, ele pode ser aplicado no café. O pessoal que está fazendo um belo trabalho em Manso Lima, a Cooper Café, todo mundo ajudando lá, tem a BDI que está botando também recursos, lá faz um contrato com os produtores, eles ficam vinculados à venda do café com a indústria e eles vão poder ter um financiamento para assistência técnica, para expandir a sua produção de café, a produção de muda. E eu quero ver se a gente consegue lançar também o de cacau. Brevemente eu devo estar trazendo especial. Hoje tem cacau a pleno sol, está dando uma renda tão grande quanto o café, e uma pessoa com 1 hectare de café de cacau a pleno sol, 2 ou 3, mas ele nunca consegue o financiamento. Nesse modelo, ele vai conseguir. E a outra, da garantia, né? Ele precisa a garantia. E a outra com frutas com a Cooperacre. Então, eu ia perguntar sobre a Cooperacre, para o pessoal, até de castanha, ela vai poder fazer um contrato desse. Nós vamos falar com o Manuel hoje à tarde, já vamos deixar aberto, porque aí resolve o problema da falta de garantia para o pequeno produtor que quer plantar 1 hectare de cacau, quer plantar 1 hectare de café, quer plantar 1 hectare de frutas, ele não consegue, porque ele tem problema na documental, ele tem problema nas garantias com esse modelo do presidente. Resolve mais do que ele, Jorge, ele resolve o início, mas ele resolve a vida do negócio, porque hoje ele tem dificuldade com a garantia, ele consegue a garantia, aí ele faz o investimento. Só que ele não tem comprador. Ele tem que, cada ano, cada safra, ele tem que lutar para ter para o comprador. Vai a produção dele. Quando nós integramos com a indústria, e a indústria tem ela consegue incluir dentro da sua previsão de crescimento essa produção nova desse cooperado, ou desse integrado, ou desse pequeno produtor, isso se transforma em receita estável também para o pequeno produtor. Sim. E aí é uma estabilidade, e a estabilidade é a chave para o crescimento sustentável. Deixa eu só te colocar, no intervalo eu estava falando com o Rua, que é o responsável do mapa pela parte internacional. O Paulo, por exemplo, nós vamos agora, se Deus quiser, abrir o mercado do México. Sabe quantos dias demora um caminhão frigorífico saindo de Brasileia, da Dom Porquito, como a gente sonhou lá atrás? Ele demora mais ou menos 4 dias para chegar lá em Xangai, de lá entra num navio chinês, de grande porte, e mais 4 dias está no México. O mercado do México, ali na costa, costa é tão bom quanto o da China, aí está se abrindo também, lutando para abrir o Chile, Colômbia, Peru já foi aberto. Então, nós já estamos com o mercado comprador garantido para essas indústrias, a Dom Porquito, a Acreaves. Nós vamos trabalhar também o mercado comprador para o café, para a parte de frutas da Cooperacre. Aí entra o Banco da Amazônia financiando, entra a indústria se beneficiando e tem um integrado produzindo. Quer dizer, é um integrado, é uma combinação, uma cadeia conectada produtiva. Eu sinceramente, eu não imaginei que eu iria ser presidente da Apex, mas assim, é um instrumento, se você trabalhar, como eu estou me dedicando também, muito forte, porque tinha gente que nem ouviu falar da Apex. A Apex ganhou uma visibilidade muito grande. Graças a Deus, e ela ajuda a abrir o mercado. Então, a gente abre o mercado, volta para produzir mais, envolve o pequeno produtor e põe. Veio para o varejo. Porque a Apex até então ela atuava só para grandes mercados, grandes fornecedores. Não está errado, é uma lógica. Claro.
Mas se a gente está falando numa diversificação da pauta, atingir mais mercados, a gente tem que descer o sarrafo e trazer mais gente para dentro desse jogo. Uhum. E é esse o trabalho que o Jorge está fazendo com maestria. Trazer mais gente para dentro do jogo da exportação. O ano passado, quando eu cheguei na PEX, eram um pouco mais de 10 mil empresas atendidas. Já são 21 mil ano passado que a gente atendeu. Aí dobrou. 21 mil. Aqui no Acre, nós estamos habilitando, treinando já, com os programas chamados PIAC, 50 empresas para serem exportadoras. Isso é uma coisa bacana. Em todos os estados nós estamos fazendo. Mas isso assim, é um movimento que a gente está animado pelo governo do presidente Lula, porque ele é um cara que trouxe o Brasil de volta para o mundo. Eu queria ouvir o senador Jorge, presidente da PEX, e também o presidente do BASA, sobre a questão da taxa Selic. A gente comentasse um pouquinho, que a gente sabe que está lá em cima e tal, e como é que fica essa questão de juros e tudo, só para a gente Eu posso falar antes, porque quem entende mais é pois também o banco, mas eu vou falar como alguém. Eu acho criminoso a gente estar com a maior taxa de juros do mundo, na minha opinião. Não tem razão. Aí, para atender lá os rentistas, se faz uma barbaridade dessa. Por que que nenhum outro país do mundo tem? O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva. Isso foi criado no governo colchão, né? passado do presidente Lula. Pagou 30 bilhões de dólares de dívida do FMI. FMI nunca mais entrou aqui no Brasil. Gente, botar uma taxa de juros dessa, você liquida. Mas é para enfrentar a inflação que vai... Reduzir consumo. Inflação, está vindo inflação de alimentos, vindo por conta da crise climática. Chove demais num lugar e seca demais. Não é com juros que você resolve isso. Então, sinceramente, isso é um absurdo. Agora, é uma política que o Lula herdou do outro governo. Eu não estou aqui para colocar isso, mas outro dia no Roda Viva, eu estava dando uma entrevista e eu falei, isso é uma ação criminosa. Eu repito aqui. Porque quem é que vai fazer investimento tendo que pegar dinheiro? Por isso que é importante o FNO, porque o presidente pode falar quanto que é o juro do FNO e quanto que é o juro hoje da taxa Selic, que é 14,5%, para ver a vantagem que é o Fundo Constitucional do Norte e o trabalho do Banco da Amazônia. Bom, o Jorge já adiantou aqui, mas nós trabalhamos com o recurso do Fundo Constitucional e com recursos equalizáveis do Plano Safra. Então, esses recursos que a gente aplica na agricultura familiar, no PRONAF, eles são recursos subsidiados. É claro que eles acabam tendo alguma relação com a taxa de juros. Se a taxa de juros estivesse mais baixa, no final das contas, os juros da agricultura familiar também seria menor. Mas, ali, junto com o ministro Fávaro, o ministro Paulo Teixeira, tem sido feito um trabalho todo ano da gente ter melhores condições para o pequeno produtor no que diz respeito ao custo do financiamento do Plano Safra. E aqui, especificamente no que a gente está falando aqui nesse projeto aqui com a Dom Porquito e com a Acriaves, são recursos do PRONAF, do Programa de Agricultura Familiar, que já são recursos subsidiados, tranquilos, lá embaixo. Lá embaixo. E claro, a gente adequa a... mais ou menos quanto, presidente? Hoje 4,5, mais ou menos. Pegando ali. Eu vou pegar meu ponto aqui. Quanto? 4,5, pô. 4,5 ao ano. Nessa faixa. Né? Tem uma carência. Tem carência, então. Carência, tem tudo. Aqui são projetos de longo prazo. Esses 450 mil que é de PRONAF, investimento, tem um período de carência, tem um prazo de pagamento alongado para caber dentro da capacidade de pagamento do pequeno. Então não é para estrangular o pequeno, é para ajudar ele a dar um salto de qualidade e de crescimento da renda que ele consegue gerar com o seu negócio. Uma pergunta ao ex-governador por 2 mandatos, para o governador. O pessoal do Juruá está olhando para o Vale do Acre e está dizendo a gente quer a mesma coisa aqui. O que é possível fazer e tem como chegar lá? Lamentavelmente, essa política que a gente tinha de trabalhar o BNDES, o próprio governo, e passar para a iniciativa privada, porque eu nunca fui favorável que o governo fique administrando a empresa, ainda mais no setor produtivo, não funciona. Mas isso parou. Falaram que não era um modelo bom. Olha o exemplo. Olha o exemplo que está acontecendo agora. Na China foi assim feito, em Taiwan foi assim feito, no Vietnã, que acabei de vir, foi assim feito, na Tailândia foi feito assim, na Indonésia foi feito assim, e nós fizemos assim aqui. Parou. Mas lá no Juruá o pessoal está fazendo com café. Eu acho que lá já vai dar, a Copa é Café, o pessoal tem feito um belo, volto a repetir, um belo trabalho. Agora, no caso, tem que ter uma agroindústria junto.
Senão, fica faltando uma perna. Sim, eu acho que no caso, Jorge, aqui atrás da câmera está ali o Edson, que é o superintendente aqui. Sim. Acho que o pessoal já conhece ele. Já procura o veio Edson, aqui comigo. Já. O Edson já esteve aqui, procura o Edson, troca uma ideia com ele, como é que a gente consegue replicar esse modelo da agroindústria para qualquer outra atividade, outra região e outra atividade. O importante é o pequeno produtor, o banco financiando e a indústria dando fazendo aqui o suporte tanto do fornecimento de assistência técnica quanto comprando a produção. Mas eu queria te colocar assim, de novo, como ex-governador. Foi no nosso governo que a gente dividiu o Acre em 5 regiões, como já tinha sido dividida há quase 100 anos atrás. Eu gosto muito de história, de ver. Aliás, nós estamos lançando um livro, que eu fiz o prefácio, Galvez, Estrela Solitária. Não é o Botafogo. Botafogo do Garrincha é a Estrela Solitária. Joga hoje. Mas aí contando a biografia correta do nosso Galvez. E lá atrás, então, era Juruá, Tarauacá, Envira, o Purus, Baixo Acre e Alto Acre. Nessas 5 regiões dá para implementar esse modelo. Então, sim, gente, trabalhando junto, todo mundo de mãos dadas, aproveitando essa oportunidade que agora do governo do presidente Lula, que está botando o Brasil no mundo, eu estou lá na PEX para ajudar, nós podemos fazer esse arranjo com o presidente Lessa, com o Banco da Amazônia, nas 5 regiões do estado. Tu vai ver, a Cooperac vai já fazer com fruta, vai fazer também com castanha e vai fazer com café. O pessoal da Cooper Café vai fazer com café. E aí a gente vai expandindo isso para Tarauacá e Envira, Tarauacá, Feijó e, no caso, Sena Madureira. Do açaí tem, lá em Feijó, capital do Feijó tem, dá para fazer com açaí. Baza tem, gente, com a farinha. Financiamento lá. Ó, com a farinha dá para fazer. Se tiver a indústria da farinha, o comprador faz o contrato. Então é um modelo que o Banco da Amazônia criou muito bacana. O Acre daqui a 20, 30, 40 anos vai ser outro. Eu acho que bem menos. Nós vamos trabalhar. Eu trabalhei tanto na infraestrutura. Aliás, eu vi o pessoal recapeando, eu pensei que tinham recapeado toda a Antônio da Rocha Viana, porque quando eu assumi o governo, isso aqui era um atoleiro só, bem aqui na frente um atoleiro, era uma rua. A rua que virou avenida. A rua que virou avenida. Aí eu vi uma propaganda falando, recapearam, eu vi lá que tiraram minha placa. Eu fiz a avenida duplicada. Isso é da política. Da política. Com ciclovia, e tiraram a placa. Mas por quê? Para quê? Deixa a plaquinha lá. Agora, eu pensei que tinham recapeado, não é isso, porque essa aqui eu fiz duplicada, todas as entradas e saídas do Acre, de Rio Branco, a gente duplicou. Então, as estradas a gente fez também como infraestrutura, e eu acredito, assim, o Acre não está mal posicionado, o Acre está muito bem posicionado com essas duas rodovias, nesse arranjo aqui, e tem aquele outro trabalho que a ministra Tebet está falando, das saídas. A única que está funcionando é a do Pacífico que nós fizemos. Então, o Acre está posicionado, está muito bem posicionado nesse momento do comércio mundial. É o mais perto do Pacífico, e aqui eu estou dizendo 4 dias, um caminhão de Xangai, o que mais se fala aqui... Fui 3 vezes já lá. Fala em associação, igreja, boteco, restaurante, é o Porto de Xangai, parece que é o paraíso, o paraíso. Tu falou dos 30 anos, 40, quando eu estava trabalhando isso, o pessoal dizia, está inventando, está sonhando. Cara, nós sabíamos o que estávamos fazendo, a gente trabalhava com planejamento. Graças a Deus hoje, todo mundo acredita nisso. Eu ouvi o Luiz Gonzaga, quando estava presidente da Assembleia, foi bem umas 2 vezes. Sim, os parlamentares. Eu levava de avião o pessoal para dizer, gente, vamos lá, o Oswaldo da Araçatuba, que foi pioneiro junto com a gente. A gente tem que fazer diferente tem que ver tem que crer para ver. Diferente de Tomé. De Tomé, que tinha que ver para crer. Eu sou daqueles que eu acredito para poder ver, né? Com todo o respeito. Interessante. Então, vai ser hoje às 15 horas no auditório do Banco da Amazônia. Do Banco da Amazônia, isso. Assinatura do convênio. 82 milhões, Dom Porquito, Acreado, produtores da região. Iniciando com 70 famílias e vamos expandir isso aí até para mais de 200, 250. Eu acho que tem gente daqui de Rio Branco que quer morar lá no Alto Lagoa, atrás de terra. A terra corre lá, porque mas vamos ajudar, eu conheço gente daqui que comprou terra em Epitaciolândia. Olha, a melhor coisa é ser integrado. Está trabalhando com a Dom Porquito e Acreados. Mas ser integrado é um sucesso no Brasil inteiro. Te digo com toda a tranquilidade que é assim que funciona. E eu queria também dizer que tomara que esse tensionamento do governo Trump, que hoje já recuou, não mude essa expectativa nossa de aumentar. Você conhece um jogo chamado truco? Sim. Pois é, quem jogava muito no Colégio Agrícola? No Colégio Agrícola. Pois é, o que ele está jogando é truco. É porque ele hoje recuou. Ele foi lá para cima. É no blefe. Mas Jorge, é ruim, sabe? Quero agradecer a sua presença aqui. Primeiro do presidente, muito obrigado pela sua vinda aqui a Rio Branco, ao Acre.
Eu que agradeço. Sempre que tiver algum assunto que queira ser tratado, em que o Banco da Amazônia está apoiando, pode nos procurar lá em Belém ou pode procurar aqui diretamente o Edson. A gente está sempre à disposição, porque essa é a missão do banco. A gente está aqui para suportar o desenvolvimento sustentável da região norte, com crédito, com assistência técnica e com um papinho também, orientação, enfim. Sim. Nós somos daqui da região e conhecemos bem aqui como é que funciona. O Banco da Borracha tem um caso de amor com o Acre, né? Exato, exato. O extinto Banco da Borracha, que é o Banco da Amazônia. Presidente, obrigado. Senador, obrigado. Não, obrigado. Como eu falei, eu vim hoje, vou ter que voltar hoje à noite, passar a noite aí acordada nesse voo, chego 5h30 da manhã, 9 horas, vou estar lá no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente, com o chefe de gabinete tratando da agenda do presidente Lula no Acre. E a gente está com muita fé de que o nosso Estado, mesmo com os problemas que tem, uma situação que eu sofro de ver, muito abandono em vários lugares, mas a gente tem que acreditar e trabalhar. Nessa área da exportação, o Acre está dando certo. Pode acreditar, os números não mentem e, se Deus quiser, mais e mais pessoas vão se beneficiar dessa cadeia produtiva. Seja empresário, seja comerciante, seja um pequeno produtor. E com o Banco da Amazônia parceiro, não tenho nenhuma dúvida, sabe? Então, esse projeto aí são 82 milhões de reais investidos no pequeno produtor, através da Acriave Dom Porquito, que vai se multiplicar, se Deus quiser, nos próximos meses. Obrigado. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, já para um terceiro bloco tratando de questão sindical. Já.